Olá, quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar do uso do a ou do a. Bom, gente, na nossa fala parece que são iguais realmente, mas na escrita não. Um é com H e o outro é só a letrinha A. Mas tem diferença também nas classes gramaticais de cada um. O A com H é um verbo e ele está conjugado na terceira pessoa. Ele, a. E o A sem o H é uma preposição. Nesse caso aqui não é um artigo, é uma preposição que vai ligar um termo ao outro e vai ser discutido essa classe gramatical mais futuramente. Para exemplificar um pouquinho, vamos aqui a dois exemplos. Há poucos objetos. Olha aqui, nesse caso é com H. Quando é que eu vou saber que eu vou usar com o H ou o A como preposição? É fácil, é só a gente lembrar que esse A é um verbo e que ele tem sentido ou de existir ou de fazer, tá? Há poucos objetos, eu poderia trocar esse aqui por existem poucos objetos. Existem poucos objetos, tem o mesmo sentido, tá? E fomos à escola. Olha só, esse azinho aqui tá unindo essa parte da oração a essa. Ele é uma preposição, tá? Então, a diferença principal é a classe gramatical, a escrita, porque quando a gente usa o verbo é com H. A preposição que une um termo ao outro da oração é um azinho sem o H e às vezes tem esse sinalzinho aqui que parece um agudo ao contrário. Esse sinal se chama crase ou grave e ele indica que essa palavra, o A foi repetido duas vezes e por isso ele coloca a crasezinha, tá? Para não ficar muito dissonante do que a gente fala, né? Se eu falasse aqui, ó, fomos à escola, né? Então, fomos à escola. Ou então, substituindo para, fomos para a escola, para a escola. Então, a gente usa o azinho com a crase, tá? Então, nos dois casos, no uso do a ou do a diferença é que aqui é um verbo que a gente pode trocar por existir ou pelo verbo fazer, e aqui é uma preposição que está unindo termos de uma oração, tá? E é um verbo na terceira pessoa e uma preposição que às vezes vem com a crase. Vamos agora lá nas fichas de vocês, nas fichas de atividade, mais especificamente na página 35, nós vamos fazer agora a 35 e 36, e vocês vão ficar com a 37 e 38 para fazer e depois mandar para mim, tá? Eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando no livro de vocês e vão respondendo, tá? E a gente vai entendendo melhor quando empregar o A com um H ou o A sem o H. O A, verbo, ou o A, preposição. Você sabe quando utilizar cada um? A ou A? Você sabe quando utilizar cada um? A gente acabou de ver aqui, não é? Que tem que observar a classe gramatical deles. Complete abaixo as definições. Olha só, o primeiro é preposição. Qual é? Qual é que eu vou usar então? Esse ou esse? Qual foi que eu falei que era uma preposição? Esse aqui. Coloquem aí o A. Exprime tempo, futuro ou distância. Veja só. E agora, a última é verbo e exprime passado. Está no passado. Ah, existiu. Ah, lá atrás, já passou, né? Segunda questão.
Leia atentamente as alternativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. A primeira assertiva fala assim: com a frase no plural, o a permanece no singular. Exatamente. Ou eles, ou ele a, ou eles a, né? Terceira pessoa, eles, a gente vai usar o mesmo a. O a nessa forma escrita aqui, tá? Então, é verdadeiro. E o segundo quadradinho agora, a segunda assertiva. Com a frase no plural, o a passa para o plural. Não, a gente acabou de ver. Ele tem a mesma forma no singular e no plural, tá? E a letra V. Em frases que o a expressa passado, pode se substituir pelo verbo fazer ou ter. Realmente, o ter também, ele pode ser substituído, então isso é verdadeiro. Ter ou fazer. Em frases que há expressão que expressa passado, tá? Essa ideia de passado pode substituir por fazer ou por ter. E nesse caso que a gente viu aqui no quadro, é de existir. Há poucos objetos, existem poucos objetos, então também pode ser do verbo existir, tá? Agora, há pouco tempo, faz pouco tempo, ou seja, algo que já passou, faz pouco tempo. Há pouco tempo, eu posso substituir por faz, tá? Ou tem pouco tempo. Tinha. Terceira questão. Leia atentamente as frases a seguir e em seguida reescreva substituindo o a com h por ter ou haver, quando possível, tá? Vamos a essa frase aqui. Há muitos anos que não vejo o Miguel. Há muitos anos que não vejo o Miguel. Então, é faz, né? Faz, vamos substituir. Faz muitos anos que não vejo o Miguel, tá? É o que fica mais adequado. A segunda frase. Há muito tempo que não comia doces. Há muito tempo que não comia doces. Tem muito tempo, né? Que não comia doce, seria o mais adequado. E a quarta questão. Complete corretamente com a, o azinho preposição, ou a verbo, que é o a com h. E quando necessário, com a crasezinha. É como eu falei, vamos olhar. Quando dá pra gente trocar por para, a gente usa o azinho com a crase. Fomos à praia esse final de semana. Ou eu poderia dizer, fomos para a praia. Então, a gente vai usar o a craseado. O a com a crasezinha, assim como nesse exemplo, tá? A segunda oração. Há 3 anos fui para a Inglaterra. Esse a é aquele do verbo haver, no a com h. Faz 3 anos, né? Então, vamos colocar o a com o h, que é o verbo. Estamos morando a 5 quilômetros do metrô. Esse a é a preposição que está unindo a oração estamos morando e a frase 5 quilômetros do metrô. Então, é um azinho, um único a, sem acento nenhum, tá? E a última, semana que vem vou à Europa. Vou para a Europa. Então, esse a precisou colocar a crase, é esse azinho sem H, tá, gente? É a preposição. Vamos para a próxima página, a página 36. Vamos lá agora, a tia vai ler e vocês acompanham a leitura da quinta questão, tá? Você já deve ter ouvido falar da história de
O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Se não ouviu, saiba que é uma história de terror em que um médico, o Dr. Jekyll, faz experimentos e se transforma em um ser medonho. A história foi transformada em filme, mas originalmente é de 1886, portanto muito antiga. Leia as frases a seguir e conheça um pouco deste livro. Vamos ler esse quadradinho aí alaranjado e vamos prestar atenção como foi usado o verbo a, que está em negrito. Vamos lá? Abre aspas. Há uma semana que ando aterrorizado, prosseguiu Paul, obstinado, não fazendo caso da pergunta. E já não aguento mais. Mas há mais de 10 anos que Henry Jekyll se foi transformando num ser demasiado caprichoso e fantasioso para o meu gosto. E que há muito barulho, disse uma simplicidade tal que me devolveu a tranquilidade. Disse-me com uma simplicidade tal que me devolveu a tranquilidade. Tá? Esse trechozinho está no livro O Médico e o Monstro, da editora Melhoramentos, de São Paulo, 2013. Tá? Nessas frases, podemos perceber que a narrativa faz o uso do a, né? Ao expressar o sentido do verbo no passado. No entanto, existem também outros usos do verbo em que a forma a não significa o tempo passado. Em qual dos exemplos acima, o a não significa tempo passado? Vamos lá? Quando ele fala assim, ó, há muito barulho, quer dizer que naquele momento tem muito barulho. E também, nesse caso, o a é usado no sentido de existir, tá? Então, na terceira frase, há muito barulho. O a é usado no sentido de existir. Existe muito barulho, né? Naquele momento. A seguir, você levará mais algumas frases do livro O Médico e o Monstro. Vamos lá? As frases apresentam lacunas e você deverá preenchê-las com a ou a ou a, ok? Depois de preencher, justifique o porquê de ser utilizado a letra H ou não. Vamos lá? A primeira frase. As mãos do monstro estão nas minhas entranhas. Elas ditam os meus movimentos. Estão em mim, guiam-me. Nesse caso aqui, nós vamos usar o artigo a no plural, as, tá? Porque ele tá, olha, as mãos. Mãos é um substantivo e quem acompanha os substantivos são os artigos. Nesse caso, o artigo definido, AS, tá? O segundo ponto. O advogado Utterson estava já há alguns minutos no seu posto quando ouviu aproximarem-se alguns passos ligeiros e misteriosos. Nessa lacuna, nós vamos usar o A com H, tá? Porque
está sendo usado o verbo haver no tempo passado. Há alguns minutos, já estava há alguns minutos, já passou, não é? Então, esse A aqui vai ser esse com a letrinha H, tá certo? Terceiro ponto. Os seus amigos eram os membros da família ou aqueles a quem conheciam há muito tempo. Duas lacunas. Na primeira lacuna, nós vamos usar o a preposição, que está apenas fazendo a junção da oração desses dois termos, na primeira parte com a segunda parte. Na segunda lacuna, nós vamos usar o a com H, porque ele está se referindo que faz muito tempo. A gente pode fazer essa troca, faz muito tempo, né? Então, quem conhecia há muito tempo, ou seja, fazia muito tempo, ou tinha muito tempo, né? Então, a antes de quem é uma preposição na primeira lacuna. E na segunda lacuna, exprime um tempo passado, algo que já se passou. Então, é o A com o H. Quer dizer que tinha muito tempo, fazia muito tempo. Então, é esse aqui. E a página 37 e 38 fica como atividade para vocês responderem. Obrigada por chegar até aqui comigo. Até a próxima, a gente se vê. Muitos e muitos beijos e abraços virtuais e até breve. Tchau!